Quando o assunto é alimentação saudável, é comum encontrarmos, sobretudo na internet, conteúdos com diversos tipos de orientação. Alguns vão defender o corte total dos carboidratos. Outros preconizam que a alimentação deve ser limpa, baseada em comida de verdade, ou seja, livre dos industrializados. Mas qual será que é o caminho certo? Para responder essa e outras perguntas, no Saúde em Pauta de hoje, nós conversamos com a nutricionista Maria Júlia Mamed. Olá, Maria Júlia. Olá, seja Lorena, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço o convite, primeiramente, né? Vamos aí ver se eu consigo ajudar um pouquinho. Maria Júlia, para a gente começar o bate-papo, para fazer uma alimentação saudável, é necessário restringir algum alimento, como o leite, o açúcar, a gordura, o ovo? Legal. Ó, Lorena, eu vou te falar em forma geral, porque quando a gente pensa em restrição, claro que podem existir alguns casos específicos, algumas intolerâncias, algumas alergias, mas pensando na nossa população, público saudável no geral, quando a gente pensa em alimentação saudável, o que é o mais importante? A gente pensar em variedade nutricional. Então, conseguir colocar o maior número possível dos grupos alimentares. E quando a gente pensa, por exemplo, nos macronutrientes, né? Os macronutrientes, só para explicar um pouquinho, é quando a gente divide carboidrato, proteína, gordura. Esses alimentos que você me falou, né? Então, o pão, o leite, ele vai entrar como um grupo desse macronutriente. Então, não tem necessidade de exclusão. A gente já sabe hoje que a gente pode comer de tudo na quantidade ideal, né? Na quantidade talvez prescrita, ou na quantidade que cada pessoa vai responder de forma mais adequada. Como nutricionista, assim, eu diria que não tem necessidade de nenhuma restrição alimentar, a não ser que o paciente, que a pessoa desenvolva alguma situação de saúde em relação a isso. Você falou em comer na quantidade certa. Quais seriam os alimentos que a gente pode comer mais e quais são aqueles que o sinal de alerta deve acender? Legal. Quando a gente pensa nos alimentos que a gente mais pode consumir, né, a gente tem que pensar na base da alimentação, os alimentos in natura, que são esses, são os alimentos que estão realmente aí disponíveis através da natureza, alimentos, né, frutas, legumes, vegetais, tubérculos. A gente tem muito medo hoje do carboidrato, igual eu falei, mas o carboidrato, por exemplo, ele tem função primordial, ele tem função hormonal, é o nosso principal combustível energético. Então, a base da alimentação, eu sugiro que seja sempre os alimentos in natura. E ter um pouquinho mais de atenção quando a gente pensa nos alimentos mais processados, os ultraprocessados que a gente chama, né? Que aí eu posso explicar um pouquinho também para vocês. Conta pra gente, porque existe uma diferença entre ultraprocessados e industrializados. Eles não estão todos no Isso. mesmo pacote, né? Não. Na verdade, a gente tem várias, dentro dos industrializados, a gente tem várias divisões, né? Então, por exemplo, a gente pode começar falando sobre os minimamente processados. O que é um alimento minimamente processado? O alimento minimamente processado é aquele alimento que geralmente no mercado ele vem para facilitar. Então, ele é aquele legume que já está ralado, ele é aquela fruta que já vem cortada. Então, o processo industrial foi mínimo, é um processo o quê? De corte, de separação. Depois a gente parte para os industrializados, os enlatados. Então, a gente tem, por exemplo, as conservas. Qual que é o ponto-chave ali, né? O ponto mais alto são os ultraprocessados. Os ultraprocessados, na verdade, são formulações industriais. Se você for olhar, muitas vezes, em alguns alimentos ultraprocessados, por exemplo, o suco em pó. Vou dar um exemplo chave, né? O suco em pó, por exemplo, se você olhar nos ingredientes, ele nem existe fruta ali. Existe aroma, é um composto químico elaborado para ter ali a utilidade de suco, mas na verdade ele é um refresco, né? Porque o suco ele tem que ter fruta e ali a gente não vai encontrar em muitas formulações. Então existem esses vários tipos de classificação. O que a gente mais tem que tomar cuidado hoje em dia é os ultraprocessados, porque esse sim, né? A gente tem risco de doença cardiovascular por causa do excesso de consumo de gordura saturada, perdão. Então a gente já sabe que o excesso de consumo de gordura saturada é um risco muito forte hoje para a nossa população. Maria Júlia, dá exemplos de alimentos ultraprocessados, porque às vezes a gente fala muito, mas na prática a pessoa vai ao mercado e não sabe diferenciar. Legal. Quando a gente pensa, o legal da gente saber, então, como que a gente tem que fazer para ir no mercado? Toda vez que a gente vai no mercado, que a gente vai comprar alguma coisa, todo alimento hoje no mercado, a não ser que seja ali do hortifruti, da área de alimentos in natura,
ele vai ter um rótulo, né? A leitura de rótulo é muito importante. Então, o que é mais importante? Muitas vezes, quando a gente pensa no alimento, a gente pensa mais em caloria, em ler a leitura de rótulo da tabela, sabe? A tabela calórica ali. E, na verdade, o mais importante do que o valor calórico é a gente saber de onde vem essa caloria, qual que é o alimento que está ali. E para a gente saber se o alimento é extremamente processado, qual que é o alimento que está compondo aquilo, a gente precisa saber ler a lista de ingredientes. Lorena, todo alimento rotulado, ele tem uma lista de ingredientes, isso é obrigatório por lei. E a lista de ingredientes, ela sempre vai estar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, o primeiro alimento que está aparecendo ali, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é o que mais compõe aquele alimento. Isso é o mais importante. Então, o que eu estou comendo? O que compõe? Por que eu estou falando isso? Geralmente, alimentos ultraprocessados, como bolacha, que você me pediu alguns exemplos, bolacha, salgadinho, esses sucos em pós. Geralmente, quando você vai ler a lista de ingredientes, qual que é o primeiro ingrediente? É açúcar. Geralmente, às vezes, principalmente, por exemplo, alimentos mais para criança, bolinho, bolacha recheada. Quando a gente vai ver a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar, muita farinha refinada. A gente consegue ver também pelo tamanho da lista de ingredientes, né? Quando a gente pensa em um alimento natural, quanto menos ingrediente ter, mais ele é natural. E aí a gente aparece com aquelas listas de ingredientes que são gigantescas, né? Que tem um monte de informação que, confesso que nem eu, como nutricionista, conheço alguns que estão ali, que são preparações químicas, né? Então, um bom jeito é, primeira coisa, saber fazer essa leitura de rótulo. Então, mais importante do que a caloria, da onde vem essa caloria, e saber sempre procurar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes ela vai te falar certinho o que tem ali. Entendi. E por que a gente gosta tanto dos ultraprocessados? Por que é tão fácil detonar um pacote de biscoito recheado em frente à televisão? Aí, Lorena, isso é uma coisa muito engraçada, porque é justamente, eu falo que esse é o poder da indústria, né? Porque, para te dar um exemplo, para a gente pensar, nós, como seres humanos, no momento, a gente evoluiu muito rápido, né? Então, daquele momento de onde a gente estava na caça para hoje, que a comida está 100% disponível, em tempo de evolução foi muito pouco. Nossos antepassados, quando eles queriam, por exemplo, um prazer pelo alimento, né, um alimento mais açucarado, o que ele encontrava? A fruta, né, o açúcar. Onde está o açúcar? Está nas frutas. Alguns vegetais têm um pouco de carboidrato, mas principalmente nas frutas. Quando você queria um alimento mais gorduroso, onde a gente encontrava isso? As carnes, alguns outros alimentos, assim, a gente não tinha tanto ainda, né, os derivados, igual tem hoje na indústria. Hoje, onde a gente encontra gordura e carboidrato junto de forma cavalar? Nesses alimentos ultraprocessados. Então, para o nosso corpo, quando ele recebe essa informação, a gente nem está tão preparado para lidar com isso. É uma explosão de sabor. E aí é aquele momento que a gente tem a sensação de que a gente quer comer mais, mas é muito fácil a gente comer uma quantidade muito maior. Por quê? Gordura e carboidrato junto. A gente não está 100%. Nessas quantidades, não é o ideal para o nosso corpo, não é como a gente foi programado, assim, né, para poder consumir. É mais ou menos por aí. E quem está querendo reduzir o consumo desses alimentos deve fazer um corte mais radical ou deve fazer uma coisa mais progressiva? Então, aí a gente vai partir de opiniões, né? Na minha opinião, tudo que é radical, ele dura muito pouco, né? Porque às vezes a gente fala assim, a partir de agora eu não vou comer mais, por exemplo, açúcar. Mas aí, Lorena, o que a gente precisa lembrar? Que a comida, ela vai estar no nosso dia todos os dias. Então, é muito difícil a gente cortar uma coisa de uma hora para outra e não consumir mais. Então, eu acho que fazer pequenos cortes, pequenas mudanças, na minha opinião, a nutrição é muito mais sobre o que incluir do que sobre o que retirar. Então, antes de eu pensar em tirar um número grande de grupos alimentares, de alimentos, antes de eu mudar totalmente a minha lista de compras, o que eu posso incluir aqui? Como que está o meu consumo de fruta? Será que eu estou consumindo quantidade de fruta por dia legal, de 2 a 3, até mais? Como que está o meu consumo de verdura, de fibras? Então, assim, eu sou adepta a pequenas mudanças, mas pequenas mudanças que sejam duradouras, né? Às vezes a gente pega aí algumas dietas mais radicais, algumas mudanças mais brutas, que até podem dar certo por um período de tempo, mas assim, eu costumo dizer que para dar certo tem que se estender o tempo, né? Então, de tudo que dá certo por um pouco período e depois eu acabo ganhando peso de novo, na minha opinião, na verdade, nem deu certo. Então, eu acho que pequenas mudanças que sejam duradouras, colocadas todos os dias, no final das contas, vai levar um resultado muito mais legal.
O equilíbrio é a chave, né, Maria Júlia? E para a gente finalizar, tem muita gente que tem a ideia de que comer saudável é caro. Isso é verdade? Olha, na verdade, não. Quando a gente pensa em comida saudável, lembrando que a gente conversou lá no começo, a gente está pensando em alimentos in natura. Qual que é o melhor lugar para você encontrar comida saudável? É na feira. São os alimentos ali, né, que são vendidos a um preço justo, é nos alimentos, não necessariamente precisa ser orgânico, tá? A gente tem a linha dos orgânicos, mas não precisa estar comendo orgânico, só natural, para estar dentro do saudável. Uma alimentação saudável é uma alimentação variada, o que hoje eu vejo que torna um pouquinho mais caro essa ideia do saudável. Essa linha fit que está vindo aí, né? Que são geralmente, e é engraçado, porque o fit, na verdade, quando a gente pensa em fit, o fit está muito mais relacionado ao exercício, à musculação, e a gente trouxe isso para a alimentação, né? E os alimentos fit são alimentos que, na verdade, são feitos com alguns ingredientes um pouco melhores, mais naturais, mas uma coisa que é importante também da gente dizer é alimentos fits, por exemplo, alimentos sem açúcar, alimentos com algumas outros tipos de farinhas, não necessariamente ele vai ser mais saudável para todo mundo. Uma pessoa aí que tem algum problema de colesterol, que tem alguma probabilidade para doença cardiovascular, ela não vai se beneficiar de alimentos feitos com leite de coco, farinhas de amêndoas, que são coisas mais caras. Então, na verdade, qual que é a melhor alimentação para cada pessoa? Aquela que ela consegue manter, aquela que ela consegue repetir, aquela que abraça o orçamento dela. Então, a gente pode fazer aí uma receita saudável com aveia, a gente não precisa das farinhas mais caras, a gente pode consumir frutas, colocar em preparações. Então, na verdade, hoje em dia, o que está mais caro é esses alimentos em específico, mas uma alimentação saudável, ela sempre vai ser extremamente mais em conta. Uma alimentação saudável pode ser simples também, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que essa é a chave, né? Primeiro a gente precisa consertar o básico, a base, trazer aí a simplicidade e depois, em alguns momentos, participar, trabalhar com receitas, trabalhar com algumas ideias novas. Mas o saudável é aquilo que é o mais simples, é aquilo que eu consigo fazer no meu dia a dia. Às vezes a gente fica pensando em receitinha, em marmita, e tudo isso para tentar, deixa tudo muito difícil, deixa muito trabalhoso. Quando, na verdade, eu consumir ali um arroz, feijão, legumes, carne no dia, é o ideal. E isso a gente encontra na mesa de praticamente todos os brasileiros, né? Verdade. Maria Júlia, muito obrigada pela sua Eu que participação aqui hoje agradeço. conosco. Espero ter ajudado um pouquinho, fico à disposição aí para qualquer outra dúvida. Obrigada. A alimentação saudável é fonte de bem-estar e qualidade de vida. Aproveite a próxima ida ao mercado para encher o carrinho de frutas e vegetais. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!